Maria, vou aproveitar que você trabalha muito tempo em Brasília, está por dentro de todos os bastidores. Eu vi que Alessandro Vieira, o senador, disse que tem muita gente confundindo federação com coligação. Qual a diferença dos dois? Explica para a nossa audiência. Kalina, eu ouvi de um sábio deputado aqui de que ninguém percebeu ainda essa diferença que você está pedindo para eu te falar. Para você ter uma ideia da diferença tão brutal, que o deputado experiente me disse o seguinte: eu troquei meu chip eleitoral. É como se fosse ali o 3G, 4G e 5G na internet. É outro chip, é outra proposta. A coligação era um convite à traição, né? Se unia durante a eleição, somavam-se os votos ali para a formulação de chapa e fazer o coeficiente eleitoral, e no dia seguinte, bal, tchau. Era assim, não tinha nenhum compromisso. Aí os deputados decidiram acabar com a coligação partidária proporcional. Continua a possibilidade de coligação no executivo, né? No majoritário. E aí, no primeiro teste, na eleição municipal, os deputados assustaram. Com essas regras, nós não seremos eleitos. Avaliaram alguns. E aí falaram, não, vamos voltar para as coligações partidárias. E aí os grandes partidos descobriram que não era bom para o grande partido voltar à coligação, porque o grande partido está tranquilo, os pequenos e médios é que tem que ficar assustados. E aí aprovaram essa tal federação. Um casamento de interesses sem possibilidade de divórcio em 4 anos. É uma junção partidária em 4 anos, né? Os partidos terão que lançar um só candidato em todos os estados e a presidência da República. E nas próximas eleições municipais, também a mesma coisa, um só candidato a prefeito, uma chapa para vereador e pronto. Então, veja que responsabilidade fechar uma coligação. Imediatamente eu pensei, Kalina, isso não é possível, nenhum partido vai se submeter a esta humilhação de ficar preso ao outro. Mas, neste momento, federação partidária é sobrevivência para partidos pequenos. E foi isso que entendeu Cidadania, está inseguro. Se não conseguir o coeficiente nacional, fica sem vida partidária. Então decidiram, pronto, temos que coligar. Essa foi a decisão do Cidadania. Zé, ouvindo você falar sobre a troca do chip, a gente tenta entender esse mecanismo de Brasília, né? E quando a gente vai para... E é muito complexo. Mas quando você vai para os acordos, né? Quando eu vejo, por exemplo, o Lula falando, olha, eu quero o Haddad, mas eu vou conversar com o Márcio França e a gente vai discutir quem vem para São Paulo, eu fico imaginando essa reunião. É assim, Felipe Bueno, eu vou dividir, tudo bem, ó, você emplaca o Haddad para o governo do estado, mas eu quero a Secretaria de Saúde, eu quero a cultura, então você tem aí o desmembramento das secretarias para esses partidos e os cargos comissionados referentes a essas secretarias, a toda essa engrenagem do governo, essa máquina. Ótima leitura, William. São muitas gavetas que têm que ser abertas e fechadas, abertas, preenchidas e fechadas, né? A gente se concentra muito no candidato à presidência da República, nos candidatos ao governo, eventualmente nos candidatos ao Senado, nos candidatos mais vistosos, candidatos e candidatas ao cargo de deputado, deputada federal, mas tem toda uma resolução, né? Micro, né? E essa foge aos olhos de quem está acompanhando de fora essa discussão política. Eu insisto no meu ponto, eu tenho defendido esse ponto há vários meses, né? O Brasil não é maduro para as federações, não é maduro. E vamos pegar esse exemplo que está sendo discutido, mas poderia ser qualquer outro, na federação envolvendo eventualmente PT e PSB, né? Começa, como você colocou, né? Começa com mágoas, né? Porque você vai ter que escolher um ou uma, né? Sendo que 3, 4 estão disputando aquela indicação. Então começa com mágoa, começa com ressentimento e tem 4 anos pela frente. E tem votações, e tem discussões em todos os âmbitos, né? Federal, estaduais e municipais. Então, eu entendo que é o tipo de casamento muito problemático que sai logo de saída. E coloco um ponto já destacado pelo Zé, né? O pragmatismo. O pragmatismo, nessa hora, é o grande remédio, né? As pessoas abaixam a cabeça e falam, tá bom, é o melhor ou é o que temos para hoje, né? Bom, Marcos, se a federação ela é vantajosa, ela é uma questão de sobrevivência para siglas menores, qual o interesse, então, das siglas maiores?
Kalina, nesse caso eu enxergo o problema um pouco antes até, né? As siglas maiores vão tentar se aproveitar desse espírito de sobrevivência das menores, porém, o grande problema, o X da questão aí é irrigar dinheiro público em partido, né? Você usar dinheiro público para financiar partido político, que você acaba vendo que contrata nos seus quadros ex-presidente da República, ex-presidiário. Você começa a ver que eles começam a colocar amigos lá perto, dentro dos partidos, para, de alguma forma, oferecer um cargo. Existe uma série de questões que são financiadas com esse dinheiro público que não deveriam ser. Então, é triste ver como o Supremo Tribunal Federal errou ao ser instado pela Ordem dos Advogados do Brasil, seu Conselho Federal, para proibir o financiamento privado de campanha. Então, o problema está lá atrás. Ao invés de permitir o financiamento privado e colocar regras de transparência para esse polo de dinheiro que vai irrigar a campanha de político, o Supremo, no caso, não nós, né, mas o Supremo foi lá e cortou a fonte de recursos, que agora está sendo financiado com dinheiro público, que não existe dinheiro público, é dinheiro do contribuinte. Então, o grande problema é, eles estão buscando sempre a sobrevivência, sempre vão procurar a sobrevivência, mas nunca em prol de um interesse coletivo ou de um interesse comum, sempre em prol, né, dos interesses individuais desses políticos. E aí é o que me preocupa, o que eles vão fazer nessa divisão de bens do Estado, né? E como nós ficamos nesse jogo. Hoje, pré-candidatos à presidência se reuniram em evento do Banco BTG. A Camila Yunes está acompanhando. Camila, quem participou do evento aí dos pré-candidatos? Olha, nós perdemos a comunicação com a Kalina, enquanto a equipe técnica vai readaptar. Desculpa, Zé, mas você é o meu alvo aí em Brasília, muito em função do que você acompanha nos bastidores. Eu fiz a provocação aqui para o Felipe, ele se esquivou um pouco, mas nós sabemos, apegando o gancho do que o Marco falou, que eles buscam a reeleição. O problema deles não é o dinheiro para se eleger. Na verdade, é como eles vão dividir o bolo na hora que estão no poder, né? Exatamente, é aí que mora. Olha, eu costumo dizer que um parlamentar, ele se elege e depois ele entra num jogo sujo de roubar para se reeleger, aí depois ele se reelege para roubar e depois rouba para se eleger, até que um dia ele acorda, William, ele não sabe exatamente se está roubando para se reeleger ou se reelegendo para roubar. É aí que vem a crise de identidade, né? O pragmatismo fala muito alto. Só pensa naquilo, né? Na reeleição, reeleição, reeleição. E, em nome disso, é que se faz alianças. E eu fui buscar exemplos, eu já falei sobre isso aqui, sobre os chimpanzés. Um estudioso de Harvard fez um estudo muito profundo no laboratório que se chama Jardim Zoológico sobre chimpanzés e sobre os acordos e as federações que eles fazem para tomar o poder. E são grupos menores que se unem para tomar o poder do grupo maior e do poderoso. Isso porque, até os chimpanzés sabem disso, se entrar num grupo grande ou num líder muito grande, o pequeno some, não tem absolutamente nenhum poder. Mas se unem vários, 3 ou 4 grupos menores e formam um grande grupo, os menores que se uniram são todos poderosos, todos vão dividir o poder. Então, assim, política é isso, eu não sei quem imitou de quem. Se os chimpanzés imitaram dos humanos ou os sapiens que fizeram ali a cópia dos chimpanzés. Muito bem.